Som. Feliz sábado! É um grande prazer estar aqui. E é claro, podemos perceber e compreender a presença do Santo Deus em nosso meio. Amém? Hoje é um sábado especial e para você que tem, ou se diz novo, ou se diz jovem, esse é o seu dia. Alguns passaram por aqui e disseram que é do 0 a 100, então todo mundo está dentro dessa faixa, né? Hoje é o dia do jovem adventista. E para você que nos assiste, que Deus também estenda as bênçãos e o cuidado a você que está no sofá, dentro do carro, não sei onde você está, mas que Deus estenda a paz e a segurança a você. É um grande privilégio estar nessa igreja. Alguns conheço há mais tempo, outros estou cumprimentando pela primeira vez, mas eu já passei por esse lugar aqui. Quando cheguei em São José dos Campos em 2015, eu iniciei nessa escola. Eu estudei nessa escola. E depois a gente sai para poder ir para a faculdade, fiz teologia e agora estou de volta formado. É claro, a gente relembra algumas coisas, foi porque nesse lugar também muita coisa se afirmou e reafirmou. O fato de estar aqui é porque decisões foram tomadas nesses bancos. Alguns professores, alguns amigos contemporâneos da mesmo período. Agradeço ao nosso amigo Kiko que me convidou para poder estar aqui. Que Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1. Antes de nós lermos a palavra de Deus e meditarmos naquilo que Ele separou para que eu e você entendêssemos hoje, eu preciso de fazer um convite. Não é meu, é do próprio Senhor. Talvez você tenha vindo a essa casa de oração cheio de preocupações. E especificamente falando para você, jovem, talvez você esteja cheio de dúvidas e preocupações a serem resolvidas. Então eu quero te convidar a poder você, nesse momento, desligar-se daquilo que pode te tirar a atenção. O Senhor fala, entretanto, aqueles que escutam precisam estar com os ouvidos abertos. O Senhor envia uma mensagem. Conquanto que aqueles que escutam possam ter atenção, então você pode ter certeza que você vai poder encontrar como ouvinte aquilo que você veio buscar. Mas eu peço que você possa fechar os seus olhos. Nós iremos orar ao Senhor nesse momento. Iremos pedir que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças nós damos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de abrir a sua palavra. É por meio dessas letras que o Senhor quer falar conosco. E é por isso que nós queremos nos despir do nosso orgulho, dos preconceitos que temos, para que o Senhor possa colocar, incutir em nós a tua vontade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique com o texto aberto aí. Quando falamos especificamente de filme, muitos vão lembrar de uma expressão comumente usada. Luz, câmera e ação. É assim que se começa uma curta-metragem ou qualquer outra gravação. O criador dessa frase, David Wark, um dos homens mais influentes da indústria do cinema, foi quem repercutiu mais essa frase. E a frase ela é dita antes mesmo do filme começar. Mas você já parou para imaginar e pensar por que o diretor do filme diz essa frase? Por que ele vai levantar essas três expressões? Bom, vamos lá. Quando falamos de luz, estamos falando de uma questão técnica, estamos falando de uma preparação para que tudo ocorra bem. Mas não só isso,
câmera, existe uma estrutura de câmeras dos melhores possíveis, para que todos possam pegar os momentos específicos. Mas é claro, falta também uma outra palavra: ação. Vamos imaginar que você está num set de gravação, e você agora tem o dever de guiar algumas cenas. E por esse motivo você precisa dizer essa frase: tudo está preparado, câmeras prontas, os melhores homens para poder tirar as fotos, ou melhor dizendo, os melhores homens para que possam gravar os takes certos, os frames certos, para que no final tudo seja juntado e assim você possa ter o melhor filme possível. Tudo está pronto, mas falta uma coisa, uma palavra. Talvez o verbo imperativo agir, você precisa começar algo. No contexto da vida espiritual também não é diferente. Estamos falando do set de gravação em que nós estamos contracenando uns com os outros, e estamos falando justamente do enredo total, o grande conflito. Também temos os atores, eu e você que estamos atuando, e nós não somos atores passivos, nós somos atores ativos. E nesse contexto do grande conflito, também existe dois seres que estão lutando por proeminência nas ações, e especificamente nas cenas: o próprio Cristo e o próprio Satanás. É claro que estamos falando de uma comparação entre um set de gravação e a vida comumente vivida, praticada, mas estamos falando de uma relação que vale a pena pensar. Como pedir a você, para que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 1, vamos acompanhar juntos. Capítulo 1 de Atos, nós iremos ler 4 versos. Atos capítulo 1, versículo 4. Lucas, o autor de Atos, vai dizer o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós seis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ainda no capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E o último versículo, 47, o último versículo do capítulo 2. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, a primeira igreja sendo fundada, os primeiros cristãos, tudo muito novo, tudo muito propenso a poder ser guiado por aquele que era o Senhor. Até porque, uma vez que nós começamos uma ação, não sei você, mas eu sou assim, para que eu consiga ter segurança daquilo que eu estou fazendo, eu preciso repetir diversas vezes. Para a igreja primitiva, é o início de uma caminhada. E ao falarmos sobre essa igreja, eles lançam os primeiros fundamentos. Perceba, o capítulo 1, versículo 1, estamos falando de um fundamento super importante. A igreja está fundamentada na palavra de quem? De Deus. Mas não só isso, quando estamos falando também do capítulo 2, versículo 1, estamos falando de um contexto específico, que a igreja, essa igreja, a primeira igreja dos apóstolos, estava sendo fundamentada, o agir do Espírito Santo. A festa do Pentecostes, a festa judaica, o povo estava sendo fundamentado por
coisas profundas. Mas também não só palavra, não somente Espírito Santo, estavam sendo fundamentados no amor e na comunidade. Esses 3 fundamentos, se você percebeu, eles são super e essenciais para a caminhada dessa igreja. Até porque, quando promovemos esses fundamentos, estamos realmente lembrando de um outro texto. Não sei se você está recordando. Lá no capítulo 24 do livro de Mateus, não precisa abrir, mas vai dizer assim, que eles estavam sendo comissionados para poder anunciar o evangelho a todos que eles poderiam encontrar. E você percebeu que nos primeiros versículos há uma sequência do começo do contexto que eles se encontravam, mas também ao sair e pregar o evangelho eterno a toda a tribo, todo povo e toda nação. Eles esperavam por um consolador, o Paracletos, aquele que caminharia lado a lado com eles, que suportaria as dores, ou melhor dizendo, que daria força e discernimento para poderem aplicar aquilo que eles estavam se propondo. Você percebeu que para essa comunidade em específico, os primeiros cristãos, eles precisavam ter fundamento antes de pregar? Antes de falar de um Cristo, de um evangelho redentor, precisavam ter fundamento? Vamos levantar alguns exemplos. Ao levarmos em consideração exemplos como Noé, 120 anos preparando uma arca, pregando para que o povo fosse mais impactado pela mensagem, o evangelho para aquele público. Vamos levantar outro exemplo. Isaías se vê tão, mas tão impuro. Quem sou eu para poder pregar? Isaías é comissionado e um anjo vem e coloca brasas vivas aonde? Me ajuda. Coloca em sua própria boca. A purificação, a sua mente. Outro exemplo, Moisés, antes de realmente redimir o povo do Egito, há um preparo, há uma purificação do seu ser. Outro exemplo, Daniel, um bom tempo tendo transformação nos seus hábitos, e especialmente, se preparando para poder se colocar diante do rei. Cristo, 40 dias no deserto, para poder haver preparo antes de começar o ministério. Outro exemplo, eu e você. Porque quando falamos de missão e de preparo para poder pregar o evangelho, nós somos muito mais ligados a uma parte mais pragmática. Ei, amigo, nós somos comissionados a pregar esse evangelho. E muito mais do que nunca, os jovens, por terem mais vitalidade, mais força, mais criatividade, está tudo certo, todos nós estamos no mesmo corpo e temos nossas responsabilidades, mas diante daquilo que eles fizeram e diante daquilo que nós estamos percebendo na igreja primitiva, precisamos de preparo. Deixa eu fazer uma pergunta. Se estamos falando de preparo, se estamos falando de uma missão que Deus nos dá a oportunidade de participar, por que tão pouco nos preparamos para poder falar desse Cristo? A missão é divina, os colaboradores precisam também se entregar, é preciso se atentar aos fundamentos dessa igreja. Você percebeu não só que eles estavam unidos, mas que eles assumiram um compromisso que a cruz de Cristo fez eles assumirem. O quão a cruz tem sido real para você hoje? Não estou falando apenas de um contexto histórico. Na cronologia histórica das profecias, Cristo vindo ao mundo, ungido, sendo cortado ao meio, Daniel capítulo 9, não estamos falando apenas disso. Nós estamos falando de um Cristo que morto foi, vive hoje e que está intercedendo por nós e que quer comissionar a mim e a você a viver uma vida diferente. Antes de sairmos, antes de pregarmos, precisamos nos lembrar dos fundamentos dessa igreja
E em primeiro lugar, a profundidade na vontade de Deus, na Bíblia, a oração e a constante petição pelo Espírito Santo. É claro que nós não estamos falando apenas dos fundamentos. Vamos avançar um pouco. Nos versículos que nós lemos, nós não falamos apenas do fundamento do preparo. Nós falamos também da natureza dessa obra e o que eles estavam fazendo. Aristóteles, um pensador grego antigo, vai dizer que o ser humano é um ser social por natureza. Então, às vezes não é tão preciso voltar para ter um pensamento grego para poder dizer isso, até porque você nota isso ao viver. Vejo muitos casais aqui, outros sozinhos, esperando pela varoa ou pelo varão. Mas nós somos seres sociais, normal. Mas é importante lembrar que esse mesmo pensador vai dizer algo interessante. Aquele que não pode viver em sociedade, ou não precisa devido à sua própria suficiência, não é membro da sociedade, mas uma besta ou um deus. Nós estamos falando de um pensador não cristão. O próprio vai dizer que se nós não socializamos, somos bestas ou talvez um deus. Mas é claro que esse não é o ponto. É verdade que a Bíblia sobrepõe todas essas coisas. Quando olhamos para essa igreja, especialmente nos versículos que nós vimos aqui, o versículo 1 do capítulo 2, quando vão receber o Espírito Santo, eles estão juntos em um mesmo lugar. Eles tinham isso não porque eles gostavam do outro, ou porque amavam um ao outro, não porque só gostavam da convivência um do outro, mas porque concordavam em algumas coisas. Primeira coisa, concordavam em seus pensamentos, tinham unidade porque estavam apontando para o mesmo lugar, tinham coerência ideológica, estavam apontando para o mesmo lugar, queriam a mesma coisa. Mas não só uma coerência ideológica, mas tinham uma coerência espiritual. Os textos apontam para uma unidade que talvez às vezes nos falta. É claro que hoje estamos celebrando o dia do jovem adventista, o meu dia, o seu dia. Mas ao falarmos do dia do jovem adventista, estamos falando do nosso dia. Não estamos falando apenas de uma faixa etária. Estamos falando de um início, de um processo de união entre nós. Estamos falando de um propósito correto. Estamos falando de um propósito ideológico. Estamos falando de um propósito espiritual. Para todos os exemplos que nós dizemos antes, aqui Noé, Isaías, Daniel, todos tinham os olhos fitos não só no contexto social de amor ao próximo. Existia um amor que era totalmente transcendente a essas coisas, e era o amor a Deus. O amor a Deus norteava as suas ações. Talvez seja uma reflexão pertinente para mim e para você, porque tanto necessitamos de um amor profundo a Deus. Talvez, se estamos olhando para algumas divisões entre nós, é porque, por inferência, estamos notando uma ausência do amor a Deus. Querido amigo, precisamos não só ter coerência nos passos que estamos dando, precisamos voltar enquanto há tempo para aquilo que Deus apontou. Vamos lá, coisa importante. Você como jovem, vamos lá, presta atenção, que você que está com a camisa do Caleb, você que está com a camisa do Eu Vou, você está entendendo a missão, não está? Até porque você vestiu essa camisa. Você que participa dos projetos da igreja, você que entende que é uma necessidade você alcançar os outros, quanto tempo você gasta conversando com aquele que está te enviando para essa missão?
Quanto tempo você gasta entendendo o contexto em que você está inserido? E qual a sua responsabilidade? Você conta para Deus aquilo que você passa? Você conta a depressão que você enfrenta para Ele? Você conta as ansiedades que você tem? Você conta os problemas familiares que você tem? Você conta aquilo que só Ele pode entender? Perceba que teologia por teologia, análise por análise, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver o fundamento, aquele que motiva nossas ações, então nos tornaremos cristãos frios. Ou talvez, se entrarmos na missão que Cristo quer nos dar, sem entender os propósitos ideais que Ele quer nos oferecer, então me desculpa, você é um cristão frio. Amigo, Cristo quer nos dar uma solução, e eu não vim aqui para poder apontar aquilo que você já sabe. Martin Luther King disse o seguinte: se ajudar só uma pessoa a ter esperança, a ter uma vida diferente, não terei vivido em vão. Um dos maiores revolucionários sociais disse isso. O que o cristão do século 23, membro da igreja do Bosques Eucaliptos, aquele que participa, veste a camisa do Caleb, que veste a camisa e diz que quer fazer, o que você tem para dizer para o mundo? Martin entendia que se colocasse suas ideias em uma pessoa, já teria valido a pena. Os cristãos da primeira igreja entendiam que se fosse apenas por uma pessoa, até porque o Messias, o chefe, o portador da mensagem já havia dito isso: se for por uma pessoa, eu faço. Quando os professos cristãos praticarem a regra prática da primeira igreja, quando os jovens da igreja do Bosques Eucaliptos voltarem os olhos para a palavra de Deus, o evangelho será apoiado pelo mesmo poder que acompanhava essa mesma igreja. Não sou eu que estou dizendo isso, é a serva do Senhor. Amigo, esses homens, essas mulheres, esses jovens, todos eles entenderam isso. Entenderam que o propósito certo, o momento é certo, o fundamento correto, Cristo sendo o norte para todas as coisas, tudo iria dar certo. Nos resultados para essa mobilização em massa, você já sabe. O versículo 47 que nós lemos vai dizer o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes, quem acrescentava as coisas? Leia comigo. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O trabalho é do Senhor, a missão é do Senhor, os resultados também são do Senhor. Conquanto que trabalhemos, conquanto que nos submetamos à ordem do Senhor. Amigo, para que você não saia daqui, talvez tenha se perdido no meio da nossa conversa e daquilo que foi apresentado por meio das palavras, das letras. Hoje nós aprendemos coisas importantíssimas. 3. A primeira: para ir avante é preciso saber os nossos fundamentos.
para ir avante é preciso se fundamentar na palavra de Deus. Para ir avante é preciso ser abastecido pelo Espírito Santo e viver a sua vontade. Mas também, não só isso, nós precisamos estar unidos. Uma igreja unida, uma igreja com propósitos corretos e fundamentada na palavra de Deus, nada poderá atrapalhar o propósito pelo qual estamos trabalhando. Vocês creem nisso? Digam amém. Mas não só isso, os resultados virão pelas mãos do Senhor. Não sei se você já teve o privilégio de ver alguém descendo as águas batismais. Eu tenho certeza que você tem um desejo de receber um dia a oportunidade de ver alguém sendo salvo, porque um dia você disse para ela que alguém poderia salvá-la. Se hoje queremos ser profundos e queremos ver resultado, precisamos nos submeter aos métodos de Cristo. Eu não posso sair daqui sem antes te fazer um apelo. Cristo quer dar os propósitos corretos. Cristo quer dar ritmo para aquilo que às vezes nós não entendemos. Cristo quer rejuvenescer aquilo que está empoeirado. Cristo quer dar propósito para você que tem trabalhado tanto por Cristo. Cristo também quer te dar mais sentido para a vida. Cristo também quer santificar as suas mãos e a sua mente. Mas para que isso aconteça e seja real, nós precisamos, de maneira imediata e urgente, clamarmos para que o Espírito Santo possa purificar aquilo que nós temos, que por sinal não presta para nada. Querido amigo, preste atenção, você que está nos assistindo também, hoje a chance, não só para os jovens, mas para todos nós. Eu quero ver Cristo voltar, mas eu preciso, na minha geração, clamar para que Ele possa me transformar. Eu sou um pecador, eu tenho defeitos, mas é preciso clamar para aquele que sabe como consertar essa obra, ou consertar as mãos que vão mobilizar essa obra. Eu preciso clamar para o provedor dessa obra, para que Ele faça uma obra em mim. Eu não quero deixar Cristo, não quero deixar os seus pés, não quero deixar, enquanto houver tempo, as suas mãos, para que Ele possa dar a transformação que eu preciso. Se é desejo seu nessa manhã, como jovem, como líder, como parte do corpo de Cristo, clamar para que o Espírito Santo possa te comissionar, para que Cristo possa interceder e para que o Pai conceda a graça que só Ele pode dar. Enquanto canto essa música, eu peço que você se coloque em pé. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer, me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Cante comigo. Meu desejo é ser leal,
Meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficais, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde eu posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Senhor Jesus, o nosso desejo é sermos fiéis ao Senhor, mas por vezes temos uma vida tão distante daquilo que o Senhor nos pede. Os profetas bíblicos, os mensageiros, nos apontaram a necessidade de preparo. Hoje queremos nos preparar. Antes de falarmos de amor, queremos que o Senhor transforme o nosso ser, que coloque o amor em nós. Queremos, Pai, libertar muitos por meio do seu poder, que estão precisando, mas nos use. Queremos ser tuas mãos em meio à dor.
Queremos ser a tua mente em meio a tantas dificuldades que o mundo enfrenta. Queremos ser jovens fiéis ao dever, assim como a bússola é fiel ao polo. Queremos viver cada vez mais próximos de ti. Hoje colocamos nossos corações em tuas mãos, pois esse é o nosso real desejo. Oramos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém. Que Deus te abençoe, te conceda a paz e a certeza que Ele caminha contigo.